Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então agora a nossa aula de matemática. É uma continuação da aula da semana passada. Então, nós vamos concluir a atividade 6 sobre grandezas e medidas. Vamos iniciar aqui na página 92. Acompanhe a leitura junto comigo. Descubra com esperteza. Algumas pessoas, quando vão fazer compras no supermercado, costumam fazer uma lista com os produtos que precisam ser comprados. Na lista a seguir, faltou indicar a unidade de medida. Veja se você consegue identificar as unidades de medida que estão faltando em cada produto para que não haja erros na compra. Então, nós temos aí uma tabela. A primeira coluna da tabela está mostrando qual foi o produto adicionado na lista: presunto, mussarela, leite, refrigerante, café e carne moída. Aqui ao lado nós temos a quantidade: 300, 250, 2, 2, 500 e 1. E aí vocês vão completar com a unidade de medida. Vocês se lembram que nós vimos na aula anterior? Gramas, quilogramas, litros. Então, nessa tabela, faltou colocar a unidade de medida de cada um dos itens. E aí, vocês vão marcar na frente qual é a unidade de medida utilizada. Se é grama, quilograma, litro e assim sucessivamente, tá bom? Aí embaixo está, socialize as respostas com alguém de sua casa. Então, vocês podem depois pedir o auxílio de alguém de casa para conferir se as respostas estão corretas. Aqui embaixo nós temos a atividade medindo o tempo. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem, tá? A leitura inicia na página 92 e conclui na 93. Então, eu vou fazer a leitura direto e vocês prestem bastante atenção. Vamos lá? Medindo o tempo. Quando levantamos, logo pensamos. Temos que nos arrumar, tomar café bem rápido e sairmos para ir até a escola. Se compararmos o tempo de duração das aulas com o tempo do intervalo, vemos que este é muito mais curto. O tempo é parte de nossa vida e nos permite acompanhar as mudanças que acontecem ao nosso redor. Ao plantar uma roseira, podemos ter a oportunidade de vê-la crescer até que uma rosa se abra e acompanhar diferentes acontecimentos ao observar como se dá esse processo de transformação. Muitos poderiam ser os instrumentos para medir o tempo, alguns deles, inclusive, ligados ao nosso próprio corpo. Por exemplo, a pulsação. No entanto, as unidades que foram criadas para medir o tempo estão ligadas à duração de alguns fenômenos da natureza que se repetem de forma cíclica. Estes fenômenos podem ser a volta que a Terra dá em torno de si mesma e em torno do Sol. As mais importantes são o ano, o mês, o dia e a hora. Agora você irá pensar nestas unidades de medidas. O calendário anual é composto por 12 meses. Registre a seguir quais são eles. Então, nós vimos aqui a apresentação de como se dá a divisão do tempo. E o tempo, ele é necessário para tudo. Inclusive, nós vimos aí, fez a comparação com o intervalo, né? Quando nós estamos na escola habitualmente. Seria o momento que vocês gostariam de ter mais tempo, não é mesmo? Mas tudo é cronometrado de acordo com as nossas necessidades. Nós vimos, inclusive, falando a respeito da pulsação, que é o tempo ligado ao nosso próprio corpo. Por exemplo, se vocês pegarem 2 dedinhos e colocarem no pulso, vocês vão sentir a pulsação, que são os batimentos do coração. Ele também segue um ritmo e um tempo, tá bom? E aí, nós vamos ver nesta página 93, o tempo que nós encontramos no nosso dia a dia. E primeiro, nós vamos estudar os mais importantes, que são o ano, o mês, o dia e a hora. Então, para estudar primeiro o calendário anual, vocês vão colocar aí nessas 3 linhas quais são os meses do ano que nós temos. Vocês podem utilizar o calendário que foi postado na semana passada, tá bom? Depois vocês vão resolver a atividade 1. Observe o calendário anual de 2020, verifique se todos os meses do ano têm a mesma quantidade de dias. Em seguida, complete a tabela com as informações que você observar no calendário. Então, aqui nós temos a tabela, vocês vão completar.
vocês vão colocar o mês, janeiro, fevereiro, março, e vocês vão conferir no calendário quais são os dias. Quantos dias tem o mês de janeiro, quantos dias tem o mês de fevereiro, quantos dias tem o mês de março, e assim vocês vão completar toda a tabela. A questão A, todos os meses têm a mesma quantidade de dias? Vocês observem, sim ou não. E por que isso acontece? Essa resposta é pessoal. Por que vocês acreditam que alguns meses têm mais dias e outros menos dias? A questão B, separe os meses em 3 grupos diferentes. Cada grupo deve ter o mesmo número de dias. Então, nessa primeira coluna da tabela, vocês vão colocar meses que tem. Vocês podem ver quais são os meses que têm a menor quantidade de dias. E aí, vocês vão marcar aqui na primeira coluna. Aí, na segunda, meses que tem. Vocês vão olhar quais são os meses, por exemplo, que tem 30 dias. E aí, vocês vão colocar todos nessa segunda coluna. Meses que tem. Aí, vocês vão colocar outro número aqui, que sejam meses que terminem com essa quantidade de dias. E vocês vão colocar todos na mesma coluna. Deu para entender? Depois, nós vamos para a página 94. Complete a tabela a seguir com os dias deste mês. Então, nós estamos no mês de julho. Então, primeiro vocês vão colocar aqui, ó, mês de julho. E aí, vocês vão pegar, consultar o calendário postado junto com a atividade. E aí, vocês vão colocar qual foi o dia que esse mês começou, em que dia. Vocês vão colocar o número 1 até o número que finaliza o mês, de acordo com o calendário. Nada mais é que vocês copiarem o calendário de julho neste espaço aqui, na questão 2. Aí, continuando, a partir da observação da tabela que você completou, responda as seguintes questões. Este mês é do ano, então vocês vão completar. B, todas essas respostas são baseadas no calendário, tá bom? Em que dia da semana começou este mês? Então, baseado neste calendário que vocês vão copiar, vocês vão colocar que dia que começou o mês de julho este ano. C, em que dia da semana terminou este mês? Ou que dia que vai terminar o mês? Se é segunda, terça, quarta, quinta. Nestas questões na D e na C, vocês vão escrever o dia da semana, que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, tá? Olhem que dia que começa e coloquem o dia da semana, não é o número, tá? Na questão D, em que dia da semana começará o próximo mês? Faltou aqui na digitação do material a palavrinha que, vocês podem acrescentar, né? Então, em que dia da semana que vai começar o próximo mês? Então, vocês vão olhar, se esse mês terminou, por exemplo, na terça-feira, então o próximo mês vai começar na quarta. Vocês têm que olhar de acordo com o calendário de julho, tá bom? Não vou passar a resposta para vocês. A questão é, em que dia da semana terminou o mês passado? Então, se este mês começou no sábado, o mês passado terminou na sexta. Então, vocês vão pensar um pouquinho e escrever a resposta aqui. Todas essas respostas, vocês vão colocar o dia da semana. Não se esqueçam, não é o número, tá bom? Página 95, atividade 3. Além da organização do tempo em meses, outras possibilidades são utilizadas no nosso cotidiano. Entre elas, podemos destacar. Então, nós dividimos o ano em bimestre, que são 2 meses, em trimestre, que são 3 meses, e em semestre, que são 6 meses. Com base nas informações acima, resolva os seguintes problemas. Então, baseado nisso aqui, vocês vão pensar e resolver esses problemas. O Mário vai visitar sua família, que mora em Belo Horizonte, semestralmente. Quantas vezes no ano ele viaja? Então, vocês vão pensar, se o ano tem 12 meses e ele viaja semestralmente, quanto que é o semestre? E aí, vocês vão pensar quantas vezes no ano ele consegue ir. E vocês vão colocar a resposta aqui. B, quantos bimestres em um ano? Escreva como você fez para encontrar a resposta. Então, vocês vão pensar quantos bimestres tem em um ano. Se o ano tem 12 meses e o bimestre tem 2, vocês vão pensar quantos bimestres tem no ano inteiro, tá bom? Tem que colocar como que vocês encontraram a resposta, tá? Se possível, fazer a continha aqui no espaço. E C,
Quantos trimestres tem no ano? Trimestres são 3 meses. Do mesmo jeito que vocês resolverem a B, vocês vão resolver a C. A diferença é que estamos falando de trimestre, que são 3 meses, tá bom? Essa foi a atividade de hoje. Espero que vocês consigam resolver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só postar que eu vou respondendo para vocês de acordo com as dúvidas, tá bom? Um ótimo final de semana para todos e até a próxima aula.